E Thiago, boa tarde. Projeção agora para as 3 rodadas finais, né, desta Série C, a começar com esse jogo importante, confronto direto contra o Ferroviário. Pouco tempo para trabalhar a equipe. Em cima disso, daquilo que você tira de Erechim para esse jogo, né, o Caxias ainda pode contar com novidades. Você falou em reavaliar a situação de alguns jogadores que poderiam, por parte de desgaste, ficarem de fora. Como é que está essa situação para o jogo decisivo desse sábado? Boa tarde. Boa tarde. Temos, que primeiro focar nessa recuperação, que é muito importante, que a gente tem feito já ontem, hoje também. O treinamento hoje é um treinamento muito mais em cima do vídeo, em cima, das nossas orientações, bem pausado, caminhando dentro de campo. A gente tem uma grande decisão e hoje, nós vamos fazer alguns testes com o Thomas Bastos, com o Marcelo. Nós temos alguns atletas aí com essa questão de departamento médico, o Peu também virou uma dúvida. A gente sabe do desgaste de vários jogadores dentro de campo aí nessa última partida e é muito importante nesse momento aí a gente ter todo mundo à disposição, mas é isso que nós vamos saber hoje no treinamento e amanhã, provavelmente no aquecimento do jogo, alguns jogadores vão fazer teste também, porque a dúvida é muito grande na questão muscular, porque alguns jogadores estão ainda relatando incômodo, que é natural, do jogo muito pesado, campo molhado, mas o importante, acima de tudo, é que a gente tem opções, Então, nós temos aí hoje 2 laterais direitos que podem sair jogando a qualquer um dos dois, com qualidade, laterais esquerdos, volantes, então eu estou muito tranquilo nesse sentido. Claro que é importante para o treinador ter mais opções, para a gente poder mudar o jogo, poder, em cima das estratégias da partida, utilizar o máximo de opções possível. Mas, assim, a preparação e as definições elas vão acontecer entre hoje e amanhã mesmo. Tu falaste em relação a essa situação do Thomas e também do Marcelo. Você tinha uma perspectiva boa até durante a semana da recuperação desses atletas, e agora tu comentas que eles vão passar por teste. Até que ponto eles podem jogar com dor? Também vão poder jogar ou tu pensa até na sequência de jogos? Não, a verdade é que se eles tiverem condições clínicas, eles vão para o jogo, mas as dores que ambos sofrem dentro das lesões, elas estão junto com os atletas, eles estão vindo na garra, essa que é a verdade. Tanto o Marcelo como o Thomas, se a gente for ver pela questão de dor na região, eles estariam fora do jogo, mas ambos querem jogar, ambos querem estar dentro de campo, isso mostra o comprometimento desses atletas. Então, assim, a gente vai, obviamente, ter que ver a questão da saúde deles, se eles vão conseguir, dentro de campo, com essas dores, performar bem, na questão de dar o máximo, como eles deram nas últimas partidas, mas a vontade que eles estão de estar dentro de campo é muito grande. Então, a gente estava com uma perspectiva que talvez eles estivessem sem dor, mas nesse momento ambos estão com essa dor muscular, o Thomas é mais no joelho, que acabou tirando ele do jogo, mas o que me deixa também com esperança é a vontade que eles estão de estar dentro de campo, a determinação que eles estão nesse processo de recuperação. O Thomas e o Marcelo estão vindo aí de manhã, de tarde, de noite, tratando fora do clube, tratando no clube, para poder estar aí em condições de nos ajudar. Na possibilidade, Thiago, do Thomas Bastos não jogar de novo, tu levantou em algum treino dessa semana alguma possibilidade de um recuo do Galvão com a entrada de um lateral esquerdo, ou simplesmente seria uma entrada de um novo volante, porque você perde o Pedro Cuiabá também suspenso para esse jogo, Exatamente. Assim, o Galvão é um jogador que tem uma origem de jogar como atacante, ele já esteve jogando por dentro, sim, em alguns momentos. Ele tem feito essa função no 3-4-3 como esse ala beirada que a gente chama, porque ele é muito ofensivo e ele tem feito isso muito bem para nós. Então, assim, o que eu penso que é muito importante é a gente não tirar um jogador que está conseguindo fazer uma boa função para trazer ele para uma nova função, e daqui a pouco pode acontecer de ele não render tão bem por dentro e eu perder o que ele está fazendo de positivo por fora. Porque eu vou lembrar vocês, quantidade de lances de gol e até participações em gols que o Galvão teve junto com o Gabriel, os dois trabalhando perto um do outro. O lance do gol do São José é uma ida do Galvão na linha de fundo, o cruzamento, o gol do Marcelo entrando do lado oposto, aquela jogada de ala para ala que a gente treina bastante. Então a minha ideia é, obviamente, ter um time ofensivo e não abrir mão dessa amplitude que os alas dão no campo. É uma forma que a gente tem conseguido, além de marcar o nosso adversário em cima, que é importante esse jogador ter essa capacidade física para fazer, o Galvão tem, a gente tem a amplitude e profundidade com ele. Então a minha ideia é, se não conseguir o Thomas,
É a gente pensar num outro jogador que jogue bem por zona central, que tenha a capacidade de construir o jogo. O Barba faz isso muito bem, né? Mostrou isso no jogo agora contra o São Bernardo, no jogo contra o Ipiranga, quando entrou, né? Deu bons passes, deixou o Tontini em situação boa para finalizar, conseguiu achar bons passes para os nossos beiradas, né, ficar em situação boa. Lembrar para vocês aquela bola longa que a gente colocou para o Robinho no final do jogo, lá que o Robinho dribla no defensor do Ipiranga e a gente no último lance quase faz um gol. Então o jogador que joga por zona central, ele tem que ter essa capacidade de um bom domínio orientado, de jogar de costas, de bola longa, de jogo curto. Então assim, a gente tem a opção do Barba, tem, né, essa opção de trazer o Peninha um pouco mais para dentro. O Tontini também consegue jogar muito bem ali, já teve bons momentos no Caxias ali. Então, essas seriam as principais opções, né, numa situação do Thomas não jogar. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o Peninha, que a gente viu o Peninha aqui no Caxias, ele atuando com uma maior liberdade. Só que nessa função que tu coloca para os meio-campistas, talvez ele não se encaixe assim. Se utilizar ele, é necessário mexer também no padrão da equipe? No início do jogo, se a gente inicia com o Peninha, com certeza tem que mudar a forma que a equipe joga, né? Mas o Peninha, quando ele entra no jogo do Ipiranga, a gente já entra com ele em campo numa forma de jogar onde ele está mais adaptado, sem essas obrigações de ter que voltar para marcar, deixando ele mais perto do gol. Esse último jogo contra o Ipiranga, ele entrou nessa característica, né, dele, de deixar ele com liberdade, tanto que teve momentos que ele estava caindo ali no lado do banco de reserva, onde eu estava, caindo pelo lado esquerdo, daqui a pouco ele estava pelo direito, né? Aquele chute do Tontini, por exemplo, ele vem de um movimento que o Peninha faz nas costas dos volantes, o Barba tenta achar o Peninha, a defesa do Ipiranga intercepta, a bola sobra no Tontini e o Tontini chuta de entrada da área. Então, ele jogando nessa função de meia, é importante a gente ter um sistema num 4-2-3-1, num 4-3-3. Para ele jogar nesse sistema do 3-4-3, para utilizar tudo que ele tem de melhor, a forma que a gente poderia pensar seria mexendo no centroavante, jogando com 2 atacantes e um meia. Então isso seria, você poderia jogar com 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio campo, 2 atacantes soltos e um meia, um 3-4-3 com esse meia atacante. Essa seria uma forma de jogar com o Peninha dentro do nosso modelo de jogo, onde a gente conseguiria potencializar o que ele tem de bom e também não colocar o Peninha para ter que voltar para marcar muito embaixo, porque ele tem que estar perto do gol, que ele tem muita qualidade. Então são as possibilidades que eu tenho de utilizar o Peninha dentro do que eu penso. Analisando a tabela, Thiago, a diferença lá do 12º até o vice-lanterna é de apenas 4 pontos, está muito parelha essa disputa, né? Você imagina que fazendo o dever de casa, que são 2 jogos em sequência, com Ferroviário e ABC, fazendo essas 2 vitórias vão ser suficientes para garantir a permanência do Caxias? Sim, eu penso que sim. Acho que hoje o Caxias, se conseguir, né, tudo dando certo, realizar o dever de casa, as 2 vitórias, nós estamos, na minha opinião, salvos de qualquer risco de rebaixamento. Não acredito que todos os times da parte de baixo da tabela nos últimos 3 jogos vão conseguir pontuar mais de 6 pontos. Ou seja, teria que fazer mais de, daqui a pouco, 70% de aproveitamento, né? Se a gente fizer aí 66% de aproveitamento, que seria 2 vitórias, nós estamos, na minha opinião, salvos de qualquer risco de briga de rebaixamento. Tranquilamente, acho que chegaria na última rodada livre. Ou daqui a pouco, né, com uma condição muito remota de brigar por zona de rebaixamento. Então a gente tem trabalhado com essa ideia, obviamente que eu estou, como eu falei para vocês, vivendo o jogo a jogo. Nós estamos primeiro focados nessa partida e o nosso torcedor, já quero fazer um gancho com isso, o nosso torcedor fez uma festa e nos empurrou de uma forma tão intensa nos últimos jogos aqui, que realmente o torcedor fez parte da nossa vitória, né? Apoiou, né, incentivou os nossos jogadores desde o aquecimento e no jogo contra o Confiança, principalmente, né, aquela pressão que a gente faz no final num time que veio para se defender, para segurar o resultado, ela acontece muito com o torcedor do Caxias, empurrando. Então é um momento que eu preciso muito do nosso torcedor dentro do nosso estádio aqui, que é o nosso 12º jogador, e nessas partidas, como vai ser nesse nível, que é 2 times brigando contra o rebaixamento, né, para a permanência, é um jogo decisivo, é um jogo que a gente pode aí, quem sabe, abrir uma gordura da zona de rebaixamento e até, dependendo de resultados, não precisar de 6 pontos, daqui a pouco 5 pontos, daqui a pouco 4 pontos, mas esse é o jogo que a gente precisa do apoio da nossa torcida. Eu
Acreditas que o Ferroviário, por ter tido essa troca de técnico, talvez não tenha tanto o que estudar, mais peças, porque não sabe o que vai implementar o novo técnico, mas você acredita que o Ferroviário também vai deixar de lado essa postura defensiva porque precisa do resultado contra o Caxias? Essa é uma desvantagem que a gente tem nesse jogo, né? O Ferroviário vem com um novo treinador, a gente chega no escuro, a gente não sabe se ele vai mudar 1, 2, 3 jogadores, se vai mudar o sistema tático, se vai daqui a pouco vir com 3 zagueiros para espelhar o jogo em cima do nosso modelo. Mas o ponto todo é um treinador que chega para dar uma motivação nova, né? Isso é importante para o lado deles, lá, eles terem um novo treinador para motivar a equipe, para daqui a pouco tentar alguma coisa diferente. A gente sabe, né, dessa dificuldade que vai ser a partida, estrategicamente falando, por a gente estar no escuro, mas a gente também está se preparando para todas as variáveis, né? Nós estamos aí estudando o que o treinador deles fez nos últimos trabalhos, né? Como ele trabalhou com as suas últimas equipes. Estamos também atentos nos jogadores do Ferroviário que estão suspensos, jogadores que talvez não venham para a partida, e obviamente esse é um jogo de detalhes, por isso que eu estou falando para vocês, nós estamos estudando todas as variáveis que poderiam acontecer para a gente poder preparar a nossa equipe para não ser surpreendido no início da partida, porque eu falei para vocês agora, é um jogo que é para nós uma final de campeonato, assim como para eles, e naturalmente a tensão do jogo vai ser grande, e se o time deles optarem por uma questão defensiva, nós estamos, né, nos preparando também nessa questão. Se eles vierem com um time mais ofensivo, um time que vai dar espaço, a gente também tem que estar preparado para encarar isso. Se eles tentarem nos marcar em cima no bloco alto, mesmo sem muito tempo de treinamento, a gente vai poder hoje no campo colocar isso, como pode ser as variações, mostrar para eles, né, para o nosso time, como a gente tem que se preparar para cada situação, porque é uma decisão, a gente tem que estar pronto para tudo, e está todo mundo muito ciente disso. E naturalmente, né, a equipe do Ferroviário sabe que para eles também pontuar só não é o suficiente. Chega nessa reta final do campeonato, eles têm que ganhar, nós temos que ganhar. Então, por mais que o jogo em algum momento inicie aquele jogo de xadrez, todo mundo se estudando, sabe? Mesmo que a gente queira ir para cima, eles estudando um pouco mais o jogo, a gente viu no último jogo, Ferroviário e Sampaio Corrêa. No final da partida, a gente brinca, né? Quem gosta de futebol do Rio de Janeiro, lá na década de 90, lembra os Fla-Flu no final de jogo? Era ataque de um lado, ataque do outro, a gente sempre brinca aqui, né? Pô, parece final de campeonato carioca, quando está um atacando o outro. E o Ferroviário e Sampaio foi muito isso, né? No final do jogo, o Ferroviário indo para cima, querendo fazer o gol, dando espaço, o Sampaio no contra-ataque, podendo matar a partida. Aí o Ferroviário ganhava a bola, ia lá, tinha um ataque para matar e não matava, tomava o contra-ataque. Então, pode ser que o jogo em algum momento se crie nesse cenário. Então, como eu falei, a gente tem que preparar os nossos jogadores para todos os cenários. É isso que a gente está fazendo hoje, fizemos ontem, e claro que muito em cima de vídeo. A análise de vídeo é fundamental, porque não dá tempo de treinar. Você tem que ir muito mais na informação, na conversa. Valeu?